Nesse instante nós vamos dar início, hoje, nesta terça-feira, em nossa reunião de oração. Eu apresento a todos os irmãos a minha saudação, desejando a todos os que aqui estão presentes, também aqueles que não puderam aqui estar por motivo justo e nos acompanham pela internet. Assim desejo a bênção e a graça de nosso Deus, a paz de nosso Senhor Jesus, toda a bênção e a graça, o amparo e a proteção da Santa Mãe, Virgem Maria Santíssima, da querida e Santa Vó Rosa, o Espírito Consolador da promessa de Jesus, e também que sejamos todos merecedores da bênção, do amparo e da proteção do nosso santo e querido profeta, o nosso santo irmão Aldo. Lembro a todos de que já estão aqui presentes junto de nós muitos santos e anjos. Eles vieram com a missão de abençoar nossa vida, ouvir nossas súplicas, orações e conceder a cada um aquilo que merecemos e segundo também a justiça de nosso Deus e Pai, o nosso Criador. A reunião de hoje dedicamos ao Espírito Santo, que é a fonte de todo o poder e de toda a sabedoria divina. Desejo a todos que sejam muito bem-vindos, e agora convido os que estão sentados, por gentileza, para ficarem em pé. Nós vamos cantar Igreja Forte, número 1 do nosso inário. Nós somos a Igreja Apostólica, a Igreja forte que não teme o mal, em que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial. Levamos o nosso estandarte, bandeira branca, nossa sorte. A nossa arma é a sã doutrina, e a nossa força andarmos sempre na verdade. Todos em sinal de reverência, vamos orar. Ó poderoso e bendito Espírito Santo de nosso Deus, sabemos que aqui estamos neste momento, e estamos diante do Pai, nosso Deus e Criador, do Filho amado, nosso Senhor Jesus, Senhor e Salvador. Estamos também aqui, diante do Espírito Santo, a Trindade excelsa, Mãe Virgem Maria, a Santa e querida Vó Rosa e o profeta Santo Irmão Aldo. E o amor que nos trouxe com a dedicação de aqui comparecer nesta reunião de oração, também nos dá toda a força, o ânimo e a coragem, para assim expressarmos o mais perfeito louvor e adoração a todo o reino dos céus, aos santos e anjos. Queremos que esta reunião de oração possa contar, é o que suplicamos agora, a inspiração do Espírito Santo, a bênção de Deus, a paz de Jesus, a presença da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo. Estes santos abençoando esta reunião estão, para que sejamos fortalecidos e que tenhamos ainda cada vez mais força, ânimo, através
do alimento espiritual que aqui vamos receber. Também queremos assim pedir toda a bênção do céu para que as nossas orações possam ser ouvidas e possa ser concedido aquilo que estes teus filhos, todos nós, a família apostólica, viemos em busca. Cremos, confiamos que a bênção dos céus foi concedido para todo o trabalho do ministério que aqui vai ser executado. E nós assim crendo, confiando que esta reunião de oração aqui da congregação de Coronel Vivida abençoada está, nós declaramos ela iniciada, e que todo louvor e adoração aqui prestados possa ser de forma exclusiva e para engrandecer o reino dos céus, louvar e exaltar ao Espírito Santo que vamos dedicar todo este trabalho. Assim cremos e confiamos no poder e na glória destes santos, e é por isso que declaramos esta reunião iniciada, e que o louvor e adoração seja hoje e para sempre. Amém. Vamos cantar agora o Espírito Santo de Deus, o número 82 do nosso inário.
Consolador.
santos de maior autoridade, em espírito, em verdade, poder representado por Jesus nosso Senhor, pela santa, formosa, nossa santa, poderosa, Espírito Consolador, por Maria Santíssima e profetas do passado, pelos santos apóstolos que estão ao nosso lado, por todos os santos e anjos de Deus que estão nesta igreja, que é nesta terra um pedaço do céu. Poder para salvar, para moralizar, para abençoar, para santificar, poder que é o segredo da nossa felicidade,
Chegamos agora no momento da mensagem. A mensagem de nossa reunião de oração, que fala sobre nossa doutrina, o poder do Pai entre nós. Se somando a mensagem tão bela cantada a cargo do coral. Aqui no boletim diz assim: mensagem do Santo Irmão Aldo, no boletim de janeiro de 2010. Ao conquistar o seu precioso galardão, a Santa Vó Rosa recebeu a glória de manifestar o poder de Deus no meio do seu povo. Poder este que se revela para salvar, para curar e realizar milagres, consolar, santificar, julgar e aplicar o juízo divino. Essa santa, bendita e gloriosa também recebeu o poder de comandar os exércitos celestiais, de santos e anjos, concedendo à Igreja Apostólica a honra de contar com a presença atuante de santos de grande poder, como os profetas e os apóstolos. Além disso, conquistou a glória de contar com a intercessão de Maria Santíssima, que junto com ela e com Jesus realiza milagres extraordinários no meio do seu povo. Graças a esse poder e ao precioso galardão da Santa Vó Rosa, nós temos a bênção de, em todas as nossas reuniões, contar com a presença dos poderosos profetas do Senhor. Profeta Daniel, que está sempre comigo, diz o Santo Irmão Aldo. Elias, Moisés, Isaías, Jeremias, Samuel e muitos outros, além dos santos apóstolos de Jesus, o nosso Senhor. Todos eles amparam e ajudam os apostólicos a vencerem e a cumprirem seus deveres como filhos de Deus. A Santa Vó Rosa, juntamente com Jesus e a Virgem Maria, são nosso consolo e fortaleza. Eles estão sempre atentos às orações do seu povo e aos pedidos que lhes faço em favor de todos aqueles que me pedem intercessão para si e para os seus familiares. O Santo Irmão Aldo ainda continua dizendo: muitos foram atendidos, e inúmeros milagres têm sido realizados por estes santos, poderosos através da minha intermediação. Prezados irmãos, esses gloriosos santos, eles nos guardam noite e dia, livrando-nos dos perigos e de toda influência maléfica. Confie sempre neles e busquem diariamente a graça e a proteção da Santa Vó Rosa, de Jesus, da Virgem Maria, pois não sabemos a hora ou dia em que o mal tentará sobre nossas vidas. Por isso eu, Irmão Aldo, aconselho a todos: vigiai e orai sem cessar, para que se livrem das astutas ciladas do inimigo. Estimados irmãos, eu conclamo que se unam a mim em um só Espírito,
ajudemos a Jesus, o nosso Senhor, e a Santa Vó Rosa a salvar almas para o reino dos céus. No entanto, eu preciso de um povo obediente à nossa doutrina e também à disciplina, dedicado ao bem e à justiça, que assume a responsabilidade de ser apostólico, leal e fiel, e que não trate com descaso as coisas dos céus. O tempo urge e não podemos desperdiçá-lo. Sejam consagrados, amorosos e fiéis à sua igreja, e a mim, irmão Aldo, pois a jornada é longa, os dias passam rapidamente e não podemos parar. Devemos caminhar sempre com passos firmes e resolutos, com uma única meta: vencer o pecado e santificar o nosso povo, para ganhar almas preciosas para Deus, o nosso Pai. Avante, apostólicos! Neste novo ano, vamos realizar uma obra perfeita para o nosso Deus. Contamos com toda a proteção celestial e com o amparo de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa e do meu ministério de profeta. Assim sendo, desejo que estes santos iluminem a vida de cada apostólico e concedam a todos os irmãos e irmãs muita sabedoria, paciência, fé e coragem, para que neste novo ano vençam todas as lutas e adversidades. Assinado esta mensagem, o profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, hoje, a maior dificuldade que existe no mundo aí fora, para as pessoas que não conhecem a Igreja Apostólica e que não conhecem o poder da Santa Vó Rosa e do profeta Santo Irmão Aldo, é vencer as lutas e as adversidades da vida. Quando eu falo lutas, irmãos, os vícios, é também a destruição de famílias, a separação de casais, é a falta muitas vezes de um meio da pessoa alcançar ou conquistar o sustento para a sua família. Muitos vivem e às vezes até conseguem vencer os dias que têm na sua jornada terrena. Mas as dificuldades são muitas. E alguns também conseguem, porque o inimigo, irmãos, ele muitas vezes não destrói a criatura de uma vez por todas, de uma hora para outra. Ele fica muitas vezes aos poucos, fazendo com que a criatura seja escrava, que vá muitas vezes se destruindo até o ponto de acabar com a vida do corpo físico, e assim também levar para as trevas o espírito que estava sobre o domínio do mal. Mas o povo apostólico, nós, a família apostólica, nós temos, irmãos, aqui o maior tesouro que existe no mundo. Porque aqui, o coral cantou, está todo o poder do Pai, através dos seus santos de maior autoridade. E isso que eu estou falando aos irmãos, não é algo que foi pensado
ou uma doutrina idealizada pelo bispo Eurico, pela missionária Odete. Não. Eles foram muito inspirados e usados pelo Pai para pregar a nossa doutrina, para pregar a nossa disciplina. Mas esta doutrina e disciplina, ela veio do céu, graças ao ministério da nossa querida e santa avó Rosa. Ouvimos, irmãos, uma frase da mensagem cantada do coral que disse que aqui está todo o poder do Pai em espírito e verdade. Ou seja, se cumpriu aqui a promessa de Jesus quando ele falou que ele estaria em espírito com outro Consolador. Ele não viria da forma que ocorreu quando lá no passado ele nasceu da Virgem Maria, num corpo físico, que foi criança, jovem, adulto, que cumpriu o ministério através daquele corpo santo que está na glória dos céus. Mas Jesus disse assim que ele estaria com outro Consolador, que faria nova todas as coisas. Ele também, irmãos, prometeu aos apóstolos, dizendo que quando ele, o Filho do Homem, ele estava falando dele, Jesus, que nasceu num corpo físico, estivesse lá nos céus, sentado no seu trono, juntamente com seu Pai, os apóstolos também se assentariam nos seus tronos, para ajudar o seu povo, nestes tempos que citei há pouco, de grande luta que existe no mundo. Irmãos, ainda existe entre nós alguns que pensam que se forem fiéis e verdadeiros, vão ter uma vida isenta de problemas e dificuldades e lutas. Eu já ouvi, às vezes, filhos que são apostólicos, dizendo assim: a Santa Avó tem que curar o meu pai, a minha mãe. Meu pai pregou muitos anos, a minha mãe ajudou muito esta igreja, o meu filho ajuda tanto esta igreja e está enfrentando essa enfermidade, a Santa Avó tem que curar. Irmãos, ela tem poder para curar, ela recebeu, é o poder do Pai que está aqui, aquele mesmo poder que esteve presente com Jesus, e que curou a muitos, multidões. Mas, irmãos, Jesus, ele falava todo instante sobre uma vida espiritual. Jesus falava a todo instante sobre uma recompensa espiritual. Com isso, irmãos, eu não estou falando que o apostólico verdadeiro e fiel deve ficar pedindo para que a sua vida do corpo físico se acabe para receber o seu galardão. Não, não é isto. Tudo na nossa vida tem a hora certa, quando entregamos esta vida ao nosso Deus e trilhamos este caminho da verdade. Mas o que eu quero que os irmãos observem é que Jesus falava em espírito e verdade. O próprio santo profeta irmão Aldo, ele disse que a Virgem Maria foi vitoriosa nesta terra e hoje está no céu e é uma santa poderosa, porque enquanto os doutores da lei da época, os sacerdotes, esperavam o Messias vir e formar um exército para expulsar o Império Romano que dominava o povo de Israel, Jerusalém naquela época, ou
naquele período em que Jesus nasceu, a Virgem Maria sabia muito bem que quando o anjo falou que o filho que iria nascer dela era o príncipe da paz, e que ele iria se assentar no trono de Davi, que o seu reinado não teria fim, a Virgem Maria compreendeu já desde o primeiro momento que não era um trono terreno, não era aquele trono que Herodes estava sentado naquela época em que Jesus nasceu. Não. Era um reino celestial. Então a Santa Vó Rosa, ela tem o poder, como já fez muitos milagres na nossa vida. Eu sei que aqui os irmãos testificam isso. Mas o maior milagre que esta santa tem feito na atualidade é num mundo dominado por tanto sentimento mal, tantos problemas, lutas, ilusões, pensamentos inconvenientes. Ela salvar uma alma. Tanto que Jesus mesmo disse, uma alma salva vale mais do que todos os tesouros desta terra. Irmãos, somente aqui, onde o Espírito Santo de Deus se manifestou, se revelou, e também, irmãos, ensinou tudo o que era preciso para uma criatura vencer na vida, nesta terra, e herdar a sua salvação. Somente aqui é que pode uma criatura vivendo e seguindo o que é ensinado chegar no céu por mérito. No descanso, o irmão Aldo mesmo chegou a falar certa vez que a Santa Avó e a Virgem Maria, elas têm, no último momento da vida de criaturas boas aí no mundo, que infelizmente ao final de sua vida não tiveram o privilégio de conhecer este santo caminho, de nunca ter ouvido a nossa doutrina, disciplina e sobre os nossos santos, e chegando ao fim da vida sem ter a oportunidade de ter conhecido esta Santa Igreja. O irmão Aldo chegou a falar uma vez para alguns pastores que a Santa Avó e a Virgem Maria receberam do Pai de Jesus o poder de perdoar e levar para o descanso por misericórdia corações bons, humildes. Mas por mérito, irmãos, sem dúvida alguma, somente é possível entrar nos céus os que conhecem a doutrina e a disciplina da Igreja Apostólica, que não existe em nenhum outro ambiente religioso tal perfeição, porque só aqui é que está o Espírito Consolador da promessa de Jesus. O irmão Aldo chegou a falar, tudo que é preciso o meu povo saber para a santificação e para ir morar nos céus, Jesus, através da Santa Vó Rosa e do meu ministério, disse o santo irmão Aldo, ensinou para este povo. Ensinou. Irmãos, lá no início do ministério da Santa Vó Rosa, eu tenho gravado a mensagem da missionária que ela disse, que Jesus falou para ela, a missionária Odete e o bispo Eurico, nas primeiras revelações e manifestação de Jesus a ela, que quero inclusive esclarecer nesta igreja, assim como foi no passado, o Espírito Santo de Deus que estamos exaltando e dedicando esta reunião de oração, ele também se manifestou. Eu falo isso porque às vezes os irmãos são perguntados se o Espírito Santo se manifesta na Igreja Apostólica, e a resposta
é sim, ele se manifestou nesta igreja apostólica, se revelou, Jesus e o Pai através do poder do Espírito Santo, graças ao ministério da Santa Vó Rosa e somente a ela e ao profeta Santo Irmão Aldo. E Jesus falou para o bispo e para a missionária: a partir de hoje, a minha serva não vai mais ler o que ficou escrito e registrado da época dos povos de Deus, o meu Pai, que está registrado, do passado. Até mesmo quando ele, Jesus, esteve aqui, ele disse: ela não vai mais ler, porque eu vou ensinar a ela com o Pai, e através da manifestação do Espírito Santo, tudo que é preciso para existir a salvação de almas, atualizado para os dias de hoje. E foi assim que Jesus fez, dando a nós uma doutrina e disciplina que qualquer pessoa de bom senso aí no mundo, irmãos, mesmo sem conhecer a igreja, ao ouvir falar, às vezes apenas ao ver uma apostólica, a forma de se vestir, um apostólico, um jovem, eles ficam admirados com a forma honrada e decente que temos na nossa disciplina, também na maneira de sermos, de tratar o próximo, de respeitar a opinião do nosso semelhante. Tudo isso aqui temos graças ao poder da Santa e querida Vó Rosa. Mas, irmãos, ainda no boletim da semana passada, do final de semana que passou, veio uma palavra também exclusiva do Santo Irmão Aldo, que ele disse: não neguem a sua igreja. Não neguem a sua igreja. Irmãos, todo aquele que é conhecedor da verdade, mas mesmo assim desobedece, é como se estivesse negando o poder do Pai, todo o poder do Pai que está aqui. Negando para quem? Para o mundo, para as criaturas aí fora que precisam conhecer a verdade, que precisam ser filhos de Deus em espírito e verdade, de viver uma vida, mesmo estando num corpo físico, uma vida de santificação que vença o desejo da carne, que vença as ilusões, as tentações. Alguns chegam a se perguntar: o que vamos fazer para salvar os nossos jovens? Que a ilusão é muito grande para a juventude, porque o inimigo sabe a vivacidade, a facilidade dos jovens em ajudar a obra da igreja, pregando, cantando, executando o instrumento, regendo, sendo um apostólico fiel e verdadeiro. Às vezes até na convivência com a sociedade, compartilhando o seu tempo com um número muito maior de pessoas. Porque às vezes a pessoa, quando vai chegando a uma certa idade, ele se aposenta, não tem mais aquele compromisso de ir para o trabalho, de estudar. Então fica às vezes com atividades mais restritas ao lar. Enquanto os jovens precisam buscar o conhecimento para a vida que vai surgir de profissional e a vida muitas vezes também que precisa buscar para conquistar, né, o que é preciso para a subsistência. Então tem um convívio maior com as pessoas. E com isto, sendo fiel e verdadeiramente apostólico, vai alcançar um número maior de pessoas para anunciar o nome desta igreja apostólica, para ajudar a divulgar o poder do Pai que está aqui. Mas, irmãos,
este tesouro, esta receita para a vitória, ela precisa ser buscada. E buscar de que forma? Através da presença na reunião, o buscar através dos meios de divulgação da nossa doutrina. Temos o nosso livro, o Evangelho do Reino dos Céus, temos os canais da igreja que tem mensagens, que tem hinos, através da vigilância, da oração, do momento que vamos ter agora. Eu lembro também um conselho do Santo Irmão Aldo, que certa vez ele disse: o inimigo, irmãos, ele não fica de braço cruzado vendo a vitória da igreja. Ele trabalha, ele luta para afastar os filhos de Deus deste santo caminho. É por isso que devemos ser vigilantes com os convites inconvenientes. Ainda onde eu estava no domingo eu falei: irmãos, os convites inconvenientes, eles não vêm só das pessoas que não conhecem esta igreja ou que estão lá no mundo de pecados. Incentivando um jovem, incentivando um irmão, uma irmã a aproveitar o que o mundo oferece, as modas, as ilusões e a busca muitas vezes de vaidades, de orgulhos aí fora. Às vezes surge até de pessoas que estão aqui e são convencidas e não convertidas. Então devemos tomar cuidado. Hoje, aqui temos inclusive uma outra mensagem, não vai ser possível o tempo eu ler e meditar com os irmãos, sobre o valor das reuniões de nossa igreja. Irmãos, a frequência das congregações já tem diminuído, e no mês de janeiro tem sido mais difícil ainda. E a gente ouve muitos dizendo assim que pegaram uma férias da igreja, de vir à reunião, de cumprir com seu ministério. Irmãos, já pararam para pensar o que seria de nós se os nossos santos, se a Santa Avó e o Santo Irmão Aldo também pegassem 30 dias de férias, 15 dias, um final de semana, e nós precisássemos dele e clamássemos, e ele dissesse assim: espera para final de semana que vem, que até dia 31 de janeiro eu estou de férias. Seria tão difícil. Irmãos, não é errado, às vezes, uma família que tem parente lá numa outra cidade, ir visitar. Pode ser feito? Pode. Mas colocarmos a igreja em primeiro lugar sempre. Às vezes vai para uma outra cidade que também tem uma congregação nossa, procurar ir na igreja. Ouvir, olha que mensagem bela, exclusiva do Santo Irmão Aldo. O que nós estamos vendo é que a frequência diminuiu, não é porque saíram da igreja, deixaram de ser apostólico, deixaram de frequentar. Às vezes as condições financeiras estão mais boas, tem mais facilidade, e às vezes, até entre irmãos de fé, nem são da mesma família, às vezes, se combinam. Vamos, tal dia, esse final de semana, vamos lá alugar uma chácara, um lugar lá, uma piscina, passar lá para distrair, deixam a igreja de lado. Irmãos, isto muito entristece quem tanto fez por nós e tanto ainda quer fazer, quer nos ajudar. Então vamos tomar cuidado, ser vigilantes e saber valorizar realmente o que é importante.
Não pensem assim, essa semana tem reunião sábado, domingo e terça, eu vou só na terça, eu vou só no domingo, já está bom. Não. Irmãos, devemos querer estar aqui, todas as reuniões. O que os irmãos fizeram hoje estão de parabéns. Um dia de trabalho. Sei inclusive que aqui em Coronel Vivida tem irmãos que moram em outras cidades e frequentam aqui e estão aqui. É o exemplo de amor e de dedicação. E a recompensa para aqueles que assim o fazem é muito grande. Podem ter esta certeza. E os mais jovens peçam para o vô, para a avó, para a mãe, para o pai, o quanto eles foram recompensados neste santo caminho por fazer o de melhor por esta obra. Nosso tempo se esgotou, agradeço muito a presença de todos, agradeço também o trabalho que todos fizeram, fico muito feliz de poder estar aqui novamente, de poder assim acompanhar as belas apresentações que o coral fez hoje, de hinos com verdadeiras mensagens que muito se somam a tudo que meditamos e alimenta o espírito de cada um de nós, para continuarmos lutando, se dedicando, e neste novo ano, colocando como metas na nossa vida espiritual, estar mais presente na igreja, frequentar mais ainda as reuniões, e assim seremos vencedores nas nossas lutas, da forma que inclusive o hino do Inário que diz: na batalha contra o mal, todo o céu é ao nosso favor. Vamos agora orar, falar com os nossos santos e buscar o que necessitamos. Convido por gentileza os que estão sentados para ficar em pé. Nós vamos cantar o hino Reunidos em Oração, o número 176. Todos em sinal de reverência, vamos orar em pensamento em voz baixa. Oremos. Amém. Vamos também, irmãos, agradecer cantando o hino Espírito de Amor, o número 208. Oh
uma vez agradeço a todos e em sinal de reverência vamos orar, finalizando a nossa reunião de oração de hoje. Oremos. Querida e Santa Vó Rosa, bendito Espírito Consolador, agradecidos estamos à Senhora, por tudo que a Senhora lutou e venceu, deixando para nós o exemplo. E também tudo venceu por amor a esta igreja e a este povo. Tudo fez à semelhança de Jesus, nosso Senhor e Salvador. A Senhora hoje, Santa Vó, é nos céus uma santa poderosa. Foi galardoada o Espírito Consolador. E sabemos que há pouco com o Santo Irmão Aldo ouviu as nossas orações, juntamente com a Virgem Maria. As orações que alguns estão ainda a fazer, a pedir e buscar. Também eu lembro os nomes que estão aqui na caixa de pedido de oração, que pedem à Senhora uma bênção para a vida profissional, para a saúde, que pedem uma bênção para a família. Que possam estes, os jovens, os nossos irmãos de mais idade, ser muito abençoados e amparados. Possa ser concedido a eles, através do teu grande poder, Santa Vó, o que eles merecem e o que é da justiça divina. Também a ti, ó Jesus bendito, que o Senhor, com a Mãe Virgem Maria, possa visitar os lares destes que aqui vieram nesta reunião de oração, que aqui demonstraram amor e dedicação e aqui compareceram, que sejam recompensados por esta dedicação e por este esforço. Também eu lembro os que não estão aqui por motivo justo, que às vezes até acompanhando através da internet estão, que sejam também consolados e amparados. Neste momento, querido Deus nosso Pai, que o Senhor possa abençoar esta congregação, ministério que aqui te serve, os irmãos que aqui frequentam, que se dedicam para estar em todas as reuniões aqui presentes. Igualmente, os ouvintes da Hora Milagrosa, que possam continuar ouvindo esta mensagem de poder que é retransmitido através da internet e das emissoras de rádio, a Hora Milagrosa. Queridos, amados irmãos, que a bênção e a graça desses santos, as virtudes do Divino Espírito Santo que foi dedicado a esta reunião esteja com todos, hoje e para sempre. Amém. A reunião está encerrada. Paz do Senhor a todos e até uma próxima oportunidade.